Você já parou pra pensar por que um cara tão cruel que tinha um exército de macacos gigantes e um chicote feito de espinha de um titã ficou tanto tempo escondido naquele reino de fogo e lava? Se o Scar King era tão brabo assim, por que ele não saiu dominando cada centímetro da Terra Oca logo de cara? Mano, é isso que eu vou te mostrar agora. Eu tenho provas de que o mapa da Terra Oca tinha zonas proibidas, onde nem o Scar King com toda a sua maldade tinha coragem de colocar o pé. E aí, beleza? Mano, se você curte o Monstroverso tanto quanto eu, você já sabe que o Scar King é o tipo de vilão que a gente mais adora odiar. Ele é esperto, é manipulador e é um tirano, mas a verdade é que a Terra Oca é um lugar grande demais, estranho demais e perigoso demais, até pra quem se acha o rei de tudo. Muita gente acha que o Godzilla foi o único problema dele, mas o buraco é muito mais embaixo. A ecologia da Terra Oca é baseada em quem consegue sobreviver às condições que desafiam a física. E hoje eu vou te levar pra dentro desse ecossistema para te mostrar quem eram os vizinhos que faziam o Scar King pensar 2 vezes antes de sair de casa. Para começar nossa lista, eu preciso que você olhe para os níveis mais superficiais e as fendas que ligam o mundo de cima com o de baixo. Eu tô falando do próprio Hammurabi, o maior dos Skullcrawlers. Aquele bicho que você viu dando um trabalho absurdo pro Kong lá nos anos 70, sabe? Já falamos muito dele aqui no canal e você pode até se perguntar, mas o que isso tem a ver com Scar King? E mano, a resposta é simples, tudo. O Hammurabi não é um titã comum, ele é o que os cientistas da Monarca chamariam de hiperpredador, com metabolismo acelerado que você já conhece. Isso quer dizer que ele sempre está com fome, é uma fome que nunca passa. Para você entender o perigo disso, o Hammurabi e a espécie dele foram os responsáveis por acabar com a família do Kong lá na Ilha da Caveira. Agora, imagina um bicho desses na Terra Oca, onde eles crescem muito mais. O Scar King evitava as áreas infestadas por esses demônios da caveira por um motivo bem simples. Eles não respeitam hierarquia. Você pode ter um chicote de osso, você pode ter um exército, mas o Hammurabi não liga. Ele não sente medo. Ele vai se jogar na frente do Scar King só pela chance de arrancar um pedacinho da carne dele. O Scar King é um estrategista, né? Ele gosta de controlar os outros. Mas como é que você controla um bicho que só pensa em comer, que se move de um jeito tão estranho que nem os reflexos de um macaco conseguem prever? Nas HQs do Nascimento do Kong, a gente vê o estrago que esses bichos fazem. Pro Scar King, entrar em território de Skullcrawler era desperdiçar soldados. Era uma luta suja, cansativa e que não trazia benefício nenhum. Ele preferia deixar esses bichos lá agindo como uma barreira natural, do que arriscar o próprio couro contra uma criatura que não entende o conceito de rendição. O Hammurabi é o 7º lugar porque, apesar de não ter o tamanho de um Godzilla, ele representa o tipo de caos que o Scar King não consegue dominar. Seguindo aqui para o nosso próximo, agora o negócio fica estranho de verdade. Eu vou te apresentar o Amhuluk. Se você leu o Godzilla Dominion, você sabe de quem eu tô falando. Ele é conhecido como o demônio floral. E aqui tá o segredo. Ele é praticamente imune à porrada. Para você entender, o corpo do Amhuluk não é feito de carne e osso como o meu ou o seu. Ele é uma massa de vegetação, troncos e raízes que ele molda usando poderes telecinéticos. O corpo, em aspas, dele, né, que a gente vê, é só uma armadura que ele monta em volta do seu verdadeiro núcleo. Imagina o Scar King tentando usar o chicote dele contra isso. O chicote bate, corta umas árvores, mas o Amhuluk se regenera em segundos. É como lutar contra uma floresta que ganha vida e quer te esmagar. O Scar King odeia o que ele não pode ferir fisicamente. Ele é um cara que baseia o poder dele na dor que ele consegue causar nos outros. Se ele não consegue causar dor no Amhuluk, ele perde a vantagem. O Amhuluk domina áreas de florestas densas e pântanos da Terra Oca, lugares onde o ar é pesado e a visibilidade é zero. O Scar King evita essas zonas porque ele sabia que, se entrasse lá, ele estaria jogando no campo do inimigo. O Amhuluk pode esticar os braços por centenas de metros, né? Ele pode surgir de qualquer lugar. Nas histórias a gente vê que o Behemoth teve problemas com ele. Pro Scar King, o Amhuluk era um enigma que não tinha solução. Ele preferia dar uma volta de quilômetros do que cruzar o caminho de uma criatura que pode simplesmente desmontar e montar de novo quando você gasta toda a sua energia batendo em madeira. Seguindo aqui para o nosso 5º lugar, a gente entra no território dos pesadelos de 8 patas. O Abaddon é uma entidade que a gente conhece pelos arquivos da Monarca em Rei dos Monstros, mas a lore dele se estende muito além disso. Ele é a progenitora aracnídea, que vive no que os antigos chamam de o Abismo. E para você entender o nível de encrenca disso, o Abaddon não luta sozinho, ele funciona como uma mente colmeia. Ele espalha teias que são mais fortes que cabos de aço por cavernas inteiras. Essas teias, elas não servem só para prender a presa, elas servem como sensores. Se o Scar King ou qualquer um dos seus batedores encostasse em um fio da teia a quilômetros de distância, o Abaddon saberia. E o pior, ele tem um exército de crias.
São milhares de aranhas menores, mas ainda gigantescas para o nosso padrão, e agem como células dormentes. Elas ficam escondidas, esperando o sinal da mãe. O Scar King é um rei que preza pela lealdade absoluta do seu exército, mas ele sabe que contra uma infestação de Abaddon, os seus macacos seriam caçados um por um no escuro. Não que ele se importasse, né, com seus soldados, mas se eles morressem, seria muito mais fácil o Scar King morrer também. O chicote dele, que é a sua arma principal, se torna inútil se ficar preso nessas teias colantes. O território do Abaddon era uma zona de exclusão total. O Scar King não entrava lá porque ele sabia que era uma guerra de atrito que ele nunca ganharia. O Abaddon é o dono do silêncio e da escuridão, e pro Scar King, que precisa de espaço para poder pular, né, e se movimentar, ficar preso em uma caverna cheia de teias com milhares de olhos te vigiando era o fim da linha. Se você achou que o Abaddon era ruim por causa do escuro, mano, espera só eu te falar do Camazotz. Ele é o Senhor da Noite, né? O titã que a gente viu na HQ Kingdom Kong. Ele é basicamente um morcego pré-histórico do tamanho de um prédio de 30 andares, com asas que podem criar tempestades de vento. Mas o verdadeiro perigo dele é o grito. O Camazotz usa ataques supersônicos que podem estourar os ouvidos de qualquer criatura, e o mais importante, ele consegue anular os sentidos dos macacos. Para você entender, o Kong e o Scar King dependem muito da visão e da audição para poder lutar. O Camazotz consegue mergulhar o campo de batalha em uma escuridão total. Não porque ele apaga a luz, mas porque ele sobrecarrega os sentidos de quem está em volta. É como se você estivesse tentando lutar dentro de um liquidificador gigante no escuro. O Scar King evitava as regiões altas, né, e as grandes fendas onde o Camazotz gosta de ficar pendurado. No ar, o Scar King é um alvo fácil. O chicote dele não tem o mesmo alcance contra o inimigo que voa e que ataca usando som. Na lore, o Camazotz quase derrotou o Kong justamente por causa desse ambiente das trevas. O Scar King, sendo o covarde que é, nunca arriscaria uma luta onde ele não pudesse ver o inimigo vindo. O Camazotz é a prova de que na Terra Oca, se você não domina o céu, você não é o rei de nada. E antes da gente mostrar o nosso top 3, mano, eu preciso fazer uma pausa pra te falar de duas criaturas que não entram aqui no nosso ranking principal, porque eu não consegui chegar a nenhum consenso se elas derrotariam ou não o Scar King. Então fala nos comentários depois sua opinião sobre elas, beleza? A primeira menção vai para os Spin Prowlers. Eles são predadores de emboscada que dominam o topo das árvores na Terra Oca. Imagine os batedores do Scar King avançando por uma floresta onde as árvores têm centenas de metros de altura. Eles são rápidos, têm reflexos que humilham qualquer macaco e atacam em grupo, descendo como raios para poder levar o macaco antes mesmo que o resto do grupo perceba. O Scar King evitava passar por baixo do território deles porque isso criava um clima de paranoia total, né? Seus soldados ficavam olhando tanto para cima que perdiam o que estava bem na frente deles. Era uma questão de lógica. Por que atravessar um lugar onde você vai perder 10 soldados por quilômetros, né? Só para poder servir de lanche. E a segunda menção vai para os endópedes. Pensa em lacraias pré-históricas imensas que habitam as fendas mais estreitas e profundas da Terra Oca. Aqui o problema é físico. O Scar King depende do seu chicote, o Splash, mas essa arma precisa de espaço, né, de um movimento circular amplo para poder dar aquele dano preciso dele. Dentro de um túnel apertado de pedra, o Scar King perde sua principal vantagem. Ele se torna apenas um macaco comum lutando contra um artrópode gigante, protegido por uma carapaça que tem uma blindagem de dar inveja e equipado com centenas de patas que grudam em qualquer superfície. O Scar King marcou essas áreas no mapa como não entre, porque ele sabia que lá dentro o terreno jogava a favor do monstro, transformando qualquer incursão em um abate garantido. Entrando agora aqui no nosso pódio, em terceiro lugar a gente tem a rainha das águas ácidas, né, a própria Tiamat. Se você acompanhou Godzilla Dominion ou viu as artes conceituais de Godzilla e Kong, você sabe que ela é uma serpente marinha colossal. E aqui tá o problema pro Scar King, ele é um primata. Macacos, eles odeiam a água profunda, né? E com uma razão, de certa forma. E a Tiamat não é só uma criatura que nada bem, ela controla a água. Ela pode criar redemoinhos e o pior, ela exala um ácido que queima a pele dos titãs em segundos. A agilidade dela debaixo d'água é algo que o Scar King não consegue nem começar a acompanhar. Imagina ele tentando atravessar um dos grandes oceanos internos da Terra Oca para poder expandir o reino dele. A Tiamat simplesmente surgiria das profundezas, envolveria ele com aquele corpo serpentino e ia puxar ele pro fundo. O Scar King não tem como usar o chicote debaixo d'água com eficiência, e a força física dele não é nada contra a pressão das espirais da Tiamat. Ela é a dona absoluta dos rios e mares da Terra Oca. Qualquer tentativa de invasão aquática da tribo do Scar King seria literalmente um suicídio coletivo. O Scar King respeitava o domínio da Tiamat não por admiração, mas por um puro instinto de sobrevivência. Ele sabia que no molhado ele era apenas uma presa fácil. Não podemos negar que ele é um tirano inteligente, pelo menos, né? Em
Em segundo lugar, a gente tem a criatura que o Scar King eventualmente conseguiu dominar, né? Ok, eu sei que pode parecer estranho, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora. Ele a evitava antes de conseguir o cristal. A Shimo é o poder elemental do gelo em forma de titã. Ela é imensa, maior que o Godzilla e o Scar King juntos. Antes do Scar King encontrar aquele cristal que causa uma dor insuportável nela e permite ele controlar ela, a Shimo era o maior pesadelo do reino dele. Por quê? Porque ela representa o fim da vida. O sopro de gelo, como a gente já falou diversas vezes aqui no canal, ele não apenas congela a carne, né? Ele para o tempo, ele congela a própria energia. E eu arrisco até a dizer que o Scar King, ele vivia em um reino de fogo justamente para se manter longe do frio que a Shimo espalhava. Sem o cristal, o Scar King não era nada perto dela. Ele passava longe das cavernas de cristal e das zonas glaciais porque sabia que um simples espirro da Shimo acabaria com toda a linhagem dele. Ela é uma força da natureza, né? Uma entidade que não tem maldade, mas que é poderosa demais para ser ignorada. O fato do Scar King ter passado eras tentando achar um jeito de escravizar ela prova o quanto ele a temia. Ele só parou de evitar ela quando conseguiu a coleira, mas o trauma e o respeito pelo poder dela ficaram gravados na alma dele. Para você ter uma ideia de como o Scar King é esperto e medroso ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para os registros oficiais do filme. A Shimo, ela não é grande, né? Ela é a primeira de todos. Nas lendas da Terra Oca, ela é tratada como a mãe dos titãs, a criatura que trouxe a Era do Gelo para o mundo da superfície. Imagina o Scar King, que é um bicho magricela, vem de uma montanha de escamas brancas que consegue apagar o próprio sol. Ele sabia que num X1 limpo, ele não duraria 2 segundos contra ela. Ele não tem a resistência do Godzilla e nem a inteligência emocional do próprio Kong. Ele é só um covarde com um chicote. Foi por isso que ele acabou montando o próprio acampamento dele em uma região vulcânica, né? Não era porque ele gostava do calor, era porque o calor era o único escudo natural que ele tinha contra a vizinha gigante dele. O jeito que ele trata ela no filme, com aquela maldade gratuita, é puramente insegurança. Sabe aquele cara que tem medo de um cachorro grande e por isso mantém ele numa corrente bem curta? É o próprio Scar King. E agora no nosso primeiríssimo lugar, né, não podia ser outro, obviamente, o carcereiro do destino, o rei dos monstros, né, o próprio Godzilla. Pra você entender a relação aqui, não é só uma questão de quem ganha uma briga, tá? Godzilla é o motivo do Scar King ser um prisioneiro. O filme não explica essa história a fundo, mas na Guerra Milenar que aconteceu muito antes da gente nascer, o Godzilla enfrentou o Scar King e seu exército inteiro, e ele venceu. Na real, ele não só venceu, né, como ele expulsou os macacos para as camadas mais profundas e quentes, lacrando as saídas. O Godzilla é o ápice do medo do Scar King, porque ele representa a autoridade que o Scar King nunca conseguiu derrubar. O sopro atômico do Godzilla é algo que o Scar King não tem como contra-atacar. O macacão é rápido, né? Ele é ágil, mas o Godzilla é persistente e tem uma resistência que desafia a lógica. Cada vez que o Scar King pensava em subir para a superfície, a imagem do Godzilla brilhando em azul vinha na cabeça dele. Ele evitava qualquer zona que tivesse o cheiro da radiação do Godzilla. Ele viveu escondido tramando nas sombras justamente porque sabia que se o Godzilla o encontrasse de novo, não haveria uma segunda chance. O Godzilla é o verdadeiro dono do abismo, porque ele é quem decide quem entra e quem sai. Por Scar King, o Godzilla não é só um inimigo, é o lembrete constante da sua maior derrota e da sua própria insignificância diante do equilíbrio da natureza. Já curte e se inscreve no canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!